Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje quase que prescinde da figura do padre para fazer a homilia, né? Porque Jesus já fez a homilia para vocês, a gente só precisa fazer algum outro comentário. Mas, claro, é uma brincadeira que faço com vocês. Mas é interessante a gente ver esse detalhe no evangelho de Mateus, né? A parábola do semeador consta nos evangelhos, mas o evangelho de Marcos não conta a explicação da parábola. Isso, segundo os estudiosos da Sagrada Escritura, significa que o texto mais primitivo é a parábola em si, sem a explicação dela. Por que a gente pode dizer isso? Porque quando eu olho o período histórico onde foram escritos esses dois evangelhos, Marcos é o evangelho mais antigo e Mateus um evangelho posterior. Então a gente tem dois momentos na vida do cristianismo. No primeiro momento, a grande preocupação no anúncio da palavra, ao anunciar a palavra. E vocês imaginam, né, que os primeiros cristãos, né, os apóstolos, os discípulos, anunciando o evangelho, por muitas e muitas vezes, eles, né, lidavam com situações onde as pessoas fechavam o coração ao evangelho, né, como hoje, né, fechavam o coração. Isso causava muita angústia a eles, né? E a parábola, num primeiro momento, dá uma ênfase, quando a gente olha a primeira parte, não tanto sobre o terreno que acolhe a palavra. Ela vai dar uma ênfase sobre esse semeador e sobre o fruto que, independentemente de onde cair essa semente, né, quando ela cair no local apropriado, ela vai produzir uma frutificação infinitamente superior àquilo que seria o razoável. É só num segundo momento, então, onde a igreja já está mais consolidada, então já no Evangelho de Mateus, que vai se dar uma ênfase no terreno, que seríamos nós mesmos, né? Como que nós acolhemos essa palavra. Vamos, antes de começar a comentar o Evangelho, olhar a primeira leitura, né? A primeira leitura do livro do profeta Isaías diz no versículo 11, Deus diz por meio do profeta, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. À primeira vista, quando a gente escuta a palavra de Deus, né, muitas pessoas vão associar de modo direto à Sagrada Escritura. Não, o que é a palavra de Deus? A Bíblia, né? Tem até uma música que diz, né? A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, não é isso? Só que isso de todo não está certo. Tem um problema aqui. Porque a palavra, na verdade, não é um livro. A palavra é uma pessoa. A palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Então, partindo desse ponto, a gente vai olhar de uma outra maneira o que a gente está escutando aqui. Troquem palavra por Cristo. Assim, o Cristo, né, que sai de mim, da minha boca, não volta para mim vazio. Antes, ele realiza tudo o que for da minha vontade e produz os efeitos que pretendi ao enviá-lo. É diferente. A Sagrada Escritura é palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus. Por uma questão muito simples, se nós fôssemos capazes de enclausurar a palavra, enclausurar Deus num livro, não seria Deus. Deus transpassa e é muito superior a isso. Então, a palavra de Deus está contida na Sagrada Escritura, mas ela não contém todo Deus, né? Deus está para além disso. Do mesmo modo também, a palavra de Deus não está restrita à Escritura. Quantas e quantas coisas ditas por Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, não estão escritas nesse livro? Inúmeras. Um exemplo muito clássico, São Paulo, numa das cartas, diz assim, como mesmo diz o Senhor, a maior alegria em dar do que receber. Alguém já ouviu isso, né? Só que isso não está nos evangelhos. Paulo ouviu isso, escreveu isso depois, né, numa das suas cartas, porém, isso não está no Evangelho, que foi escrito muito tempo depois. Então, entendamos, nem todo aquilo que nosso Senhor disse foi, num primeiro momento, positivado num texto, né? Muitas dessas coisas foram transmitidas, foram comunicadas aos apóstolos, que pouco a pouco foram transmitindo a palavra de Deus, inicialmente de maneira oral. Antes da Sagrada Escritura ser o que nós temos hoje, por muito tempo o que existia era o que a gente chama de sagrada tradição, que é o testemunho oral de apóstolo para apóstolo na igreja, sendo transmitido ininterruptamente até hoje, né? Então a palavra de Deus contém essas duas realidades, a tradição da igreja, com T maiúsculo, não as tradições, se usa escapulário, se não usa, se usa medalha, isso são tradições com T minúsculo. A gente está falando dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, recebidos pelos apóstolos e transmitidos com fidelidade pela igreja. E, em alguma parte, em grande parte, muitas dessas coisas foram colocadas na Sagrada Escritura. Então, a gente primeiro parte desse ponto. A palavra é Cristo.
Ele é o verbo de Deus, como diria São João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se fez carne. Dito isso, nós vamos entender que quando a gente fala em palavra de Deus, como diria hoje a aclamação evangelho, semente de Deus é a palavra, e Cristo é o semeador, mas Cristo é ao mesmo tempo semeador e palavra. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, não uma ou a outra. Agora a gente pode olhar então talvez para esse texto do evangelho e acolhê-lo de uma maneira diferente. No nosso cerrado, né, aqui no Distrito Federal, em torno de Goiás, Mato Grosso, enfim, o Brasil é quase que imbatível quando pensa, por exemplo, em vender grãos, né, cereais. Né? Por quê? Porque na década de 70, o governo brasileiro intuiu de uma maneira muito inteligente que poderia enviar os cientistas brasileiros para fora, para grandes universidades, e eles deveriam voltar, né, e de algum modo desenvolver a tecnologia agrícola do país. Isso foi o que aconteceu naquilo que a gente chama de Embrapa, e hoje é o Senargem, né, que é um grande centro de pesquisas nacional. Isso faz com que, por exemplo, né, no mesmo terreno, no mesmo período, o Brasil consiga produzir, né, os agricultores, 4 vezes uma safra, o que na Europa, nos Estados Unidos, eles produzem uma vez. Tem como disputar com a gente? Não tem como. Ninguém é capaz de bater o preço que os brasileiros fazem diante da tecnologia que o governo e os cientistas, sobretudo os pesquisadores, desenvolveram e que hoje isso é distribuído no país. É claro que existe uma grande preocupação com a biodiversidade, com o desmatamento, e isso é verdadeiro, né? Porém, por trás dessa grande batalha que diz, né, pela questão ecológica, existe também uma grande batalha econômica. Né? É como a gente disputar com a China. Difícil disputar com a China se alguém no Brasil vende algo a R$10 e eles vendem a 10 centavos. Uma pessoa normal não vai comprar por R$10 o que ela pode comprar a 10. Não é? Por que eu estou divagando um pouco sobre isso? Né? Porque aqui o texto vai falar, num primeiro momento, sobre a força da semente, né? E no segundo momento, sobre a força do terreno. Né? No nosso contexto aqui histórico, né, do nosso tempo, a gente conseguiu transformar um solo ruim, ácido, horroroso, que é o solo do cerrado, num oásis. Né? Aqui a gente produz, que é uma coisa absurda. Né? Essa poderia ser, talvez, também uma ampliação daquilo que nós estamos ouvindo aqui nesse texto. Mas eu queria que a gente voltasse no tempo e pensasse com o coração aqui de Jesus. Né? Vocês não acham estranho que esse semeador e aquela pessoa que, por exemplo, né, hoje, né, compra uma semente, um agricultor, né, semente é algo muito caro, então você não deixa essas coisas caírem pelo caminho, você não deixa ela cair na pedra, você não deixa ela cair, né, num lugar onde tem espinhos, você na verdade com muito cuidado faz para não perder nenhuma, para que você tenha uma maior produtividade possível, não é isso? Só que não é o que Jesus fala aqui no Evangelho. Né? Ele estava semeando e algumas caem ali, algumas caem em outro lugar, né? E algumas caem em terra boa, que não necessariamente é no solo que ele está cultivando, mas vão cair. Esses enigmas que as parábolas colocam é o que torna elas parábolas. Como o caso de Jesus dizer que tem semente que vai produzir um fruto por 100. Vocês conhecem alguma semente que uma única semente produz 100 brotos? Isso não existe. Não existe nenhuma semente que produz 60. Não existe nenhuma semente que produz 30. Por isso que a linguagem é parabólica. Tem coisas aqui que são irracionais do ponto de vista literal. Então a gente precisa olhar o que está acontecendo no contrário. Vamos usar aquilo que nosso Senhor está dizendo a respeito disso. Ele vai dizer, todo aquele que escuta a palavra do reino, que me escuta, e escuta o que eu digo, né, e não a compreende, vem o maligno e a roubo que foi semeado em seu coração. Então a gente primeiro entra no problema da compreensão da palavra de Deus. Uma das coisas mais interessantes que eu acho, quando a gente faz homilia, é que quando a gente comenta algo curioso da Sagrada Escritura, vocês fazem assim, ó. Porque vocês amam saber o que está falando aqui, né? Claro, se você pega um texto, né, que é bimilenar praticamente, né, que tem um contexto histórico completamente diferente, é óbvio que a nossa leitura desse texto sempre pode ser anacrônica. A gente vai ler segundo os nossos parâmetros de hoje. Então, quando alguém abre e fala, olha, naquele tempo pensava assim, desse jeito, vocês começam a penetrar no mistério da Sagrada Escritura e entender a intenção de quem escreveu ao fazer isso. Né? Portanto, a homilia, né, ela deve sempre sim centrar-se no texto sagrado, porque ele é a palavra de Deus também. Então, ouvir da própria palavra. A compreensão da palavra vai ter 2 elementos. Existe um elemento interno e um elemento externo. Vamos começar do mais fácil, que é o externo. Todos vocês, né, têm facilidade e gostam de ouvir uma boa homilia. Quando o padre prepara bem aquela homilia, apresenta argumentos para vocês, isso os ajuda a entender melhor o texto sagrado.
certo? Só que o Senhor está falando aqui de uma perspectiva mais interna. Eu falo dessa perspectiva externa porque nós, como igreja, que continuamos a missão de Jesus, precisamos estar atentos a isso. Há um grande sermão, vocês devem conhecer, do padre Antônio Vieira, né? O sermão da 60ª, onde ele vai falar a respeito disso, né? O efeito da palavra de Deus, né? E ele vai concluindo muitas coisas e ao final do sermão ele vai dizer assim: o padre pode ser a pior pessoa do mundo. Ele pode falar mal, ele pode isso, mas se ele anunciar de fato a palavra, porque a palavra não sai de Deus sem produzir o efeito, ela sempre vai ter efeito. Ela só não vai ter efeito se aquilo que ele anuncia não é a palavra de Deus. A primeira coisa que ele vai dizer. Isso é verdade, mas a gente não pode ser ingênuo também, com todo respeito ao padre Antônio Vieira, de achar que, se dependendo dos recursos que aquele sacerdote, aquele pregador, ou mesmo o cristão batizado no mundo coloque, é óbvio que isso tem um elemento. Só que isso não é tudo. Isso não é tudo por quê? Porque muitas vezes vocês nos partilham, e é muito interessante, né? O momento da conversão de vocês se dá num momento onde todo mundo estava super disperso, alguém disse uma coisa, uma bobagem, uma palavra, uma coisa simples do Evangelho, e isso tocou num lugar de vocês que nunca mais foi a mesma coisa. O que isso mostra? Que seria muito pretensioso da minha parte ou da parte de qualquer padre achar que as pessoas se convertem pela força das suas palavras. Porque a gente estaria tirando de Deus o seu protagonismo. É isso que Paulo, por exemplo, vai falar quando ele faz uma crítica a Apolo. Apolo pregava muito melhor do que Paulo. Muito, muito melhor. Ele era um grande orador, um grande pregador, né? E Paulo tem ciúmes, entre aspas, né, de todo esse movimento das pessoas que estão procurando palavras bonitas, mas aquilo não implica necessariamente uma conversão sincera, né? Qual é a boa palavra de Deus, né? Qual é a boa homilia, né? É aquela que move o meu coração, amar mais a Deus. Pode ser um Frei Damião, no interior do sertão, que fala com a voz ruim, aquilo toca o meu coração. Pode ser o padre Eduardo Peters aqui na paróquia, que com a beleza, com a riqueza das homilias, toca o meu coração. Mas a homilia não pode ser medida simplesmente pelo aspecto externo, mas sobretudo pelo aspecto do terreno que acolhe isso. Isso a gente precisa entender. Por isso que ele vai dizer, né? Não a compreende. Por que eu não compreendo muitas vezes a palavra de Deus? Não é nem tanto pelo que se diz aqui. É muito mais, às vezes, pelo meu fechamento, pelo endurecimento do meu coração, pelas propostas que a palavra de Deus me coloca e me desinstalam, e eu não estou disposto a fazer isso. A compreensão, né, que toca o coração, a gente volta no versículo 15, né, que o Senhor diz, fazendo uma referência à profecia. Por que a compreensão move o coração? Porque ela nos converte e nos cura. A palavra de Deus tem o poder de, quando nós compreendemos ela no nosso coração, ela tem um poder de curar aquilo que precisa ser curado. Aquilo que precisa ser transformado, exortado, libertado por Deus. Esse é o grande norte, é o grande horizonte, onde a gente vê uma luz ali e fala assim, a palavra de Deus está agindo na minha vida. E aí o texto segue para dizer, e vem, quem não compreende a palavra, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Se vocês olharem o folheto de vocês, maligno aí está com a letra maiúscula. Então, isso está falando a respeito do demônio. O demônio tem o poder de roubar do coração. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. Quando eu fui ordenado padre, eu recebi uma mensagem de um sacerdote que hoje está aqui em Brasília, que foi meu formador no seminário, é padre já há uns 30, 40 anos. Né? Ele diz assim, nunca deixe que o demônio roube do teu coração a alegria que Deus te deu hoje. Isso vale para todos nós, não só na minha ordenação, né, sacerdotal, no seu matrimônio, no dia que você teve o seu filho, no dia que você conquistou algo que era um grande sonho de Deus e você entendeu como uma realização de Deus. A gente não pode deixar que o demônio roube isso do nosso coração, né? Porque a gente deixa de fazer memória de tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida, de tudo aquilo que Deus transformou, nos exortou, nos confiou, nos deu como missão. Depois segue, a semente cai em terreno pedregoso, aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Isso aqui é aquele fenômeno da euforia que a palavra muitas vezes provoca em nós. Quantos, tantas vezes, né, escuto, eu sou sanguíneo, a coisa toca no meu coração e eu fico assim, mas isso passa. Isso precisa passar para além disso. Não dá para ficar simplesmente nos nossos sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos sempre nos enganam. Por que eu posso dizer isso objetivamente, né? Quantas vezes você sentiu coisas que você tem deleite sobre elas,
E aqui, não necessariamente apenas sobre a castidade, pode ser N outras coisas, o que vocês quiserem imaginar, que vocês compreendem intelectualmente que aquilo não é a melhor coisa a ser feita. Às vezes, a pessoa pode ter prazer e não deveria em ser grosseiro com alguém, porque ele merece, não é? Ele não merece esse coice que eu estou dando nele, porque ele faz isso, ele faz aquilo outro. A pergunta é, essa é a estrada do Evangelho? Ou essa é a estrada que você está traçando sozinho? Que você está arando sozinho? Porque se esse caminho não é feito com o nosso Senhor, no caminho que a palavra nos coloca, nós estamos muito distantes daquilo que Deus nos oferece, daquilo que Deus propõe para nós, que de fato é um caminho de felicidade, e não um caminho de um peso que nos ultrapassa, né, que nos coloca para baixo. Vai dizer aqui, aquele que não aprofunda a fé, não enraiza a sua fé. E guardem isso. Quando vocês estiverem muito bem, com muitas consolações de Deus, aproveitem esse período para se formarem em relação à fé. Porque os sentimentos e as consolações vão passar. Vão, e se não passar, você não está amadurecendo, né? Nós não nos movemos simplesmente por isso, porque se simplesmente forem os sentimentos, os arroubos do coração, na verdade a gente não está se movendo pela fé, a gente está se movendo pelos sentidos. E a fé é realmente crer naquilo que eu não posso sentir, crer naquilo que eu não posso ver. Uma pessoa que então, numa caminhada de fé, começa a se sentir vazia, porque não sente a presença de Deus, muito embora busque a confissão, busque a Eucaristia, reza todos os dias. Não é uma pessoa que está afastada de Deus, sinta-se privilegiada. Você está provando e experimentando de um caminho de progresso na vida interior. Né? Os grandes santos, sem exceção, todos passaram por isso. Isso não é um privilégio seu, né? E sinta, né, no caminho de permanecer fiel a isso. Só que se você não enraiza a sua fé para além dos seus sentimentos, quando essas coisas começam a acontecer, as frustrações, né, a ausência, o sentimento de aridez, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um outro lugar onde você sinta isso. Tem um seriado que não publicaram no Brasil, chamado Sensitive Seekers, eu acho que é isso, né? Que vai falar a respeito das pessoas que procuram sensações na fé. Então ele vai para essa igreja, isso acontece muito nas igrejas protestantes, que vocês podem perceber, muitas vezes tem jogo de luz, fumaça, um som, né? E assim, isso nos afeta muito. Quantos de vocês já foram ao teatro, ao cinema, ouviram uma bela música? E a arte, de um modo geral, tem um poder tão violento sobre nós, que não é raro vocês entenderem por que na liturgia a gente se preocupa com aspectos estéticos, né? Porque a beleza nos fala de Deus. Só que todos esses aspectos ainda, um belo canto, a bela música, todas essas coisas são acessórias, elas ainda não são o essencial. Se a gente perde o essencial, a gente perde o ponto de partida, como diria Santa Clara, a gente perde tudo, né? Porque eu posso ser uma pessoa extremamente estética e pouco ética. E isso talvez seja o grande problema e o dilema da nossa modernidade, né? As pessoas se preocupam muito com os aspectos da aparência, daquilo que provocam as sensações, mas não o quanto essas coisas implicam e movem as minhas ações, os meus valores, né? O meu caminho, né? E aqui a palavra de Deus nos coloca essa advertência. Aproveite o tempo que é bom, que é prazeroso, que é alegre, né? Para que você possa fazer esse movimento. É por isso que a gente oferece na paróquia catequese para adultos, para quem já tem sacramentos. Porque às vezes você está super bem, mas falta enraizar algumas coisas. Porque na hora que não estiver tudo bem, é a fé forjada, né, na tua compreensão, naquilo que Deus te dá, que vai te dar forças para você continuar caminhando. Depois segue o texto, a semente cai no meio dos espinhos, aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E ele não dá fruto. Só experimenta da providência de Deus quem carece de algo. Lembrem-se disso. Eu só vou experimentar do cuidado da providência de Deus se eu sentir que eu não tenho algo. E que eu preciso, para além de mim mesmo, depender de algo. Depender de Deus é muito exigente às vezes. Porque Deus, para nos formar, para forjar coisas em nós, sobretudo numa geração ansiosa como é a nossa, vai nos fazer esperar. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente dependa verdadeiramente dEle. A palavra de Deus tem uma força, né, enorme. Ela não é como as nossas palavras que, por exemplo, descrevem a realidade, né? Ali tem um carro branco, aqui tem uma cadeira marrom, aqui tem uma cruz. Enfim, nós descrevemos a realidade. Hoje, na modernidade, na pós-modernidade até, né,
Chega-se a dizer que a questão da linguagem, a gente cria a realidade. Eu discordo disso. As coisas são o que são, né? A gente pode, na maneira onde a gente absorve essas coisas, de algum modo elas passam pelo filtro, né, da nossa inteligência e vão ter percepções em nós. Mas as coisas são o que são. Essa flor é uma flor, não é? Você pode dizer, né, como esses dias eu vi um dia uma pessoa dizendo que era um gato na internet, né? E a gente hoje diz assim, você é um gato. Tudo certo, você é um gato. Mas isso é complexo, né? Porque na verdade eu estou vendo um ser humano que se sente como um gato. Isso é verdade. Isso não vou negar. Mas como você se sente não necessariamente é como você é. E eu respeito como você se sente. Isso não tem problema, está tudo certo, né? Mas aí você querer que a realidade se adeque ao que está na sua cabeça é aquele extremo da filosofia que a gente chama de idealismo, né? A gente também tem o outro extremo, que é a ideia de um mundo extremamente racionalista ou mesmo materialista, assim, que as coisas só são o que nós estamos vendo. A gente precisa de um meio termo aqui. A realidade é o que é, mas é óbvio que ela passa pelo nosso filtro, né? Nós não ouvimos, né, o que eu estou dizendo, porque eu me escuto e vocês, do mesmo jeito. É a mesma homilia, mas cada um acolhe de um jeito diferente. Porque, claro, existe um elemento subjetivo na compreensão da realidade. Isso está tudo certo. Quando a gente vê isso aqui, que a semente fala a respeito, né, das preocupações do mundo e a ilusão da riqueza, é como aquilo que eu dizia. Se nós não somos capazes de termos carências e acolher os nossos limites e dizer, eu preciso de Deus, você nunca vai sentir na tua vida o cuidado de Deus. Porque Deus, para cuidar, Ele precisa do espaço que você vai dar. E, por fim, quando nós ouvimos a dimensão do fruto que dá 100, 60 e 30, a gente percebe uma coisa objetiva também. O fruto desta semente não é por causa da terra boa. Não sei se vocês conseguem pensar. Não faz sentido ser por causa da terra. Porque a terra boa, em princípio, de uma semente, dá um brotinho e está tudo certo. Como a resposta do acolhimento daquela palavra é diferente, 100, outros é 60, outros é 30, a gente está abrindo espaço aqui para uma dimensão chamada graça de Deus. A frutificação da palavra de Deus no seu coração não é uma obra sua. Você acolhe e depois você deixa Deus trabalhando essas coisas. Na medida em que você vai fazendo, Deus vai dar frutos de 100 em você, mas pode te dar 30 e você sendo super aberto. E está tudo certo, porque é como Deus quer frutificar em você. Às vezes a gente olha alguém que a gente admira muito, né, e se preocupa muito assim, eu gostaria de ser como fulano. Eu não sei se isso talvez seja uma coisa boa. Não estou falando aqui de não admirar alguém. Às vezes a gente acha uma pessoa muito proativa e gostaria de ter essa virtude. Tudo certo, né? Mas às vezes você está desejando uma coisa que não faz parte dos seus 30, 60, 100 por 1. Às vezes Deus deu a você 60 e deu a uma pessoa 100. E a gente deveria ser muito grato e dizer assim, bendito seja Deus porque essa pessoa tem isso. Eu não tenho, está tudo certo. Está tudo tranquilo, né? Deus não está me pedindo isso, Deus não está colocando isso. A palavra, como eu dizia, tem um poder de criar, né? No Antigo Testamento, o verbo que Deus diz, né? E Deus disse, né? É o verbo bará. E o bará é o verbo que cria e chama do nada a existência. Que é o mesmo verbo usado naquele salmo, criar em mim um coração que seja puro. De modo, então, que a gente percebe que a pureza de coração não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Aproximar-se de Deus nessa humildade, porque é preciso fazer esse movimento de humildade, se colocar nele, Senhor, eu quero acolher a Tua palavra, né? Me permita, de algum modo, me mover segundo aquilo que o Senhor inspira no meu coração, né? Mas talvez não está tão preocupado aonde isso vai dar. Não se preocupem tanto com o alvo final, assim, porque aquelas pessoas que se deixam conduzir por Deus, elas se preocupam com o hoje. Eu quero responder a Deus agora. Todos os grandes santos, né, que fizeram grandes obras na igreja foram pessoas que não estavam preocupadas no resultado das suas ações. Elas estavam preocupadas em amar a Deus agora, nesse instante, fazer bem aquilo que você tem, porque eu só tenho o hoje, eu só tenho agora para fazer isso. Essa dimensão nos coloca diante de Deus e diante da realidade que se apresenta com muita gratidão, porque é sempre uma novidade, assim. As coisas vão chegando e a gente experimenta dessa providência que mesmo diante de sofrimentos, de perseguições, de dificuldades, tudo é novo, né? Porque eu só preciso responder agora. Eu não preciso responder daqui 20, 30 anos. Eu preciso responder agora. A vitória sobre um pecado que me corrói, que o tempo inteiro, às vezes você fica, quando você imagina de vencer aquilo para o resto, você já desiste, né?
aquilo que a Canção Nova usa, né, no PHN, né? Mas é uma coisa que não é a Canção Nova que usa no PHN, no Por Hoje Não, né? Isso é do início do cristianismo. A gente só tem o hoje para amar a Deus. Eu só tenho hoje para me converter. Eu só tenho hoje para ir à missa. Você parou para pensar assim, hoje pode ser a sua última missa. Você nunca mais vai receber a Eucaristia. Você vai estar diante de Deus, ver Deus face a face, se Deus quiser. Mas pode ser a última vez. Por isso a gente precisa fazer as coisas valerem no sentido que elas têm. E deixar-se ser movido pela palavra. Segunda leitura, só para terminar, vai falar que toda a criação, e não só nós, homens e mulheres, desejamos a ressurreição, o fim dos tempos, né? A criação inteira, ferida pelo pecado, anseia pelo cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que será cumprida, porque, como diz o Senhor Deus, a minha palavra não sai de mim e volta para mim vazia. Isso já saiu da boca de Deus. Eu voltarei, do mesmo modo que vocês viram esse homem subir, ele vai voltar. E isso a gente pode ficar em paz, porque a palavra vai se cumprir. E o que a gente tem em relação a isso? O hoje. O semear da palavra de Deus que se faz constantemente todo o tempo. E não sejamos ingênuos. Nós somos todos esses terrenos. Nós não somos estáticos. Tem um dia que eu estou, né, com o coração muito mais próximo desse terreno pedregoso. Mas tem dia que meu coração é terra boa. Que Deus fala e eu respondo, não é verdade? Tem dia que a gente está mais assim. A gente tem que suplicar a Deus, então, que diante dessas flutuações, em certo modo, no nosso coração, a graça de Deus nos ajude a sempre nos encaminhar para sermos receptivos à palavra de Deus. Sempre, sempre façamos isso. E peçamos, então, para encerrar a homilia, a graça de ser esse solo fértil, como foi o coração da Santíssima Virgem Maria, porque quando a gente olha a Nossa Senhora, né, ela viveu tanto a palavra, com tanta radicalidade, que a palavra quis se fazer carne nela. Santo Agostinho vai dizer, então, que a grandeza de Maria é muito superior ao fato dela só ter gerado nosso Senhor Jesus Cristo, mas por ter vivido a palavra de Deus. Então, se a gente quer, de algum modo, ser mariano, de se aproximar, né, de ser, de fato, discípulos da Santíssima Virgem Maria, fiéis servos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa viver essa palavra, ou seja, acolher aquilo que o Senhor semeia no nosso coração e suplicar a graça para darmos frutos. 10, talvez 5, talvez 1, mas dá fruto. Para alguns Deus vai dar 100, talvez Deus vai dar 200 para alguém. Bendito seja Deus, porque o fruto de um cristão batizado é um fruto de toda a igreja. E o não fruto, né, o morrer de uma semente de um cristão também batizado, é uma perda para toda a igreja. Quando você não dá fruto, todos nós perdemos. Quando você dá fruto, todos nós ganhamos. Essa é a solidariedade que nós temos entre nós enquanto irmãos. Peçamos então a intercessão da Virgem Maria, que hoje, né, nós suplicamos a sua intercessão no título de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmelo, né? Peçamos a ela que nos dê essa graça enorme, né, de sermos corações abertos a acolher a palavra de Deus e que no momento em onde nós formos chamados a semear, não nos preocupemos com resultados do que nós estamos fazendo. Semeemos. Semeemos com a nossa gentileza, com a nossa sensibilidade, com o nosso respeito pelas outras pessoas, com a nossa oração, com a nossa pregação. E não nos preocupemos se vai dar 100, se vai dar 30, porque muito embora muitas sementes tenham se perdido pelo caminho, Jesus diz que quando cair e for acolhido, o fruto, né, a resposta da semeadura, ela é muito superior a tudo aquilo que você perdeu. Então, a nossa missão sempre como batizados é, semeie sempre. Semeie o amor de Deus, semeie a misericórdia. Uma hora vai cair no coração de alguém e o fruto dado naquele coração vai valer por todas as outras pessoas. Quantas vezes eu como padre, né, vou num lugar e atendo, 100 confissões e eu saio de lá. Eu precisei atender 100, mas por causa de uma pessoa só. Todos os outros ganharam a graça de Deus, mas aquela pessoa foi diferente. Ela precisava, né? Ou, às vezes, dá unção dos enfermos no hospital, alguém me chama, quando eu chego lá, alguém pede, eu não fui por causa daquela pessoa, eu fui por causa da outra. E Deus, na sua providência, vai guiando isso. Nos sentir movidos por Deus e nas mãos de Deus é o maior prazer que uma pessoa pode ter. E digo isso do fundo do coração, de sentir que Deus conduz a sua vida mais do que você. Isso dá uma liberdade interior que poucas as pessoas experimentam nessa vida, né? Que sejamos todos a experimentar dessa liberdade, de sermos conduzidos por Deus e fazer a vontade dEle. Assim seja, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito